Alguém pode Tem ajudar? tem um sinalzinho no meio da tela de um microfone, é só clicar em cima. Cadê? Aqui. Conseguiu? Não tô nem me achando. Perto de onde aparecem as letras dos nomes, e embaixo tem o sinalzinho de um microfoninho. Se você clicar em cima, coloca. Agora foi, eu vi aqui. Bom, gente, então seja todo mundo aí bem-vindo. Esse é o 18º encontro do LABEAN, que é o Laboratório de Estudos Antigos e Medievais aqui da FURB, a Universidade de Blumenau, juntamente com o Scriptorium, que é também um projeto do LABEAN, um projeto de extensão aqui da Universidade de Blumenau, e nesse projeto a gente lê e debate textos antigos, né? Os dois encontros caminham de forma separada, mas por força desse momento que a gente está enfrentando, né, de dificuldade, todo mundo junto, essa pandemia, a gente resolveu fazer os dois encontros do LABEAN e do Scriptorium juntos. Tivemos uma primeira parte hoje mais cedo, das 8 até 10, na qual a gente discutiu dois textos, um do Paulo Freire e outro do Humberto Eco, basicamente sobre interpretação. O do Humberto Eco, interpretação e superinterpretação, e o do Paulo Freire, sobre a importância aí do ato de ler, do ato de estudar. No momento, a gente tem uma convidada muito especial, que é a Thaís Rocha da Silva, e desde já eu agradeço aí por ter aceito o nosso convite e poder nos agraciar com algumas questões aí sobre egiptologia. Então, eu vou apresentar a Thaís. Para quem não me conhece, está me vendo pela primeira vez, vindo de fora aí como convidado, eu sou o professor Dominique, um dos coordenadores da área de História Antiga no Brasil, e eu sou professor aqui da FURB, a Universidade de Blumenau, na área de História Antiga e Medieval, e coordenador desse laboratório. Vou passar para a apresentação da Thaís, que é muito mais importante, e que vai nos brindar aí com a sua fala sobre egiptologia. A Thaís Rocha da Silva, ela é bacharela e licenciada em História pela USP, a Universidade de São Paulo. Ela também fez, na mesma universidade, um mestrado em Estudos Judaicos e Árabes, pelo Departamento de Estudos Judaicos e Árabes, da USP, então. E ela acabou de depositar a sua tese, de concluir aí o seu doutorado em Egiptologia, pelo Departamento de Egiptologia do Instituto Oriental da Universidade de Oxford, na Inglaterra. E a Thaís é membro do Amarna Project e do PastNet Oxford. A Thaís ela tem experiência nas áreas de História e Arqueologia, com ênfase nos estudos sobre a Antiguidade Oriental. E ela pesquisa principalmente espaço doméstico e suas transformações no Egito Antigo, no período do Reino Novo. E ela atua e tem interesse nos seguintes temas, sobretudo: a arqueologia da casa, domesticidade, cultura material, arqueologia da paisagem, sobretudo em assentamentos urbanos no Egito, a arqueologia das comunidades e também estudos de gênero, a discussão sobre o orientalismo e a história da própria área na qual ela atua, que é a egiptologia. Então, com vocês, Thaís Rocha da Silva, com a palavra. Muito obrigado, Thaís, pela presença, e desde já eu agradeço. A palavra está contigo. Maravilha. Bom dia para todo mundo. Obrigada por vocês participarem, se juntarem, Tomara que esse sábado de manhã seja agradável para todo mundo. E eu vou compartilhar com vocês um pouco da minha trajetória. Obrigada, Dominique, pelo convite. Eu fiquei muito feliz com essa oportunidade.
especialmente pela possibilidade de falar da pesquisa junto com a minha trajetória, né? Eu acho que, às vezes, a gente tem a impressão que o pesquisador ele se descola muito da sua pesquisa, né? E acho que é interessante a gente ter a chance de falar de como essas coisas caminham juntas. Então, eu vou... vocês conseguem ver a minha tela? Alguém pode me dar um ok aí? Sim, sim, tá dando para ver. Tá. Bom, então, a gente vai começar essa conversa hoje contando um pouco dessa trajetória, né? Primeiro, como é que eu cheguei nessa pesquisa, como é que eu cheguei no tema, como é que eu fui parar na egiptologia, como é que eu fui parar em Oxford. Então, eu preparei um pouco aí essa história, e aí acho que é bacana a gente deixar as perguntas para o final, como a gente normalmente faz, né? Então, se vocês tiverem questões, puderem anotar, porque eu não consigo ver o chat quando eu estou com o PowerPoint aberto aqui. Eu dividi essa... antes de falar da apresentação em si, eu queria agradecer muito meu amigo João Vilhena, que passou essa frase aqui para mim. Eu estava dizendo para ele que uma das coisas que eu queria compartilhar nessa fala é que era tirar um pouco o mito do herói, né? Porque a gente às vezes vê certas pessoas, figuras na academia que parecem que elas são assim o gênio, né? Enfim, o herói. Acho que isso não ajuda ninguém. Então eu vou contar para vocês as coisas ruins que aconteceram, né? Tô vendo que tá tendo um problema no slide. Vocês não estão conseguindo. A gente tá vendo você. Ah, jura? No slide. Então, peraí. Você tem que compartilhar sua tela. Eu achei que tinha feito isso. Desculpa, gente. Vou voltar lá. Deixa eu ver onde vocês estão. É no share. E aí eu vou... Qual das opções, Dominique? A gente fez isso ontem e eu não estou conseguindo acertar. Aí você vai no Desktop Window. Uhum. E daí vai aparecer para você compartilhar sua tela toda, ou então provavelmente o Application Window para você escolher o slide. Ah, então, peraí, eu preciso trazer a minha apresentação para outro lugar. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Vocês conseguem ver agora? Agora sim. Ah, legal. Desculpa, gente. Vou começar de novo aqui. Então, esse era o primeiro slide, né? Que eu tinha. Vocês estão enxergando, né? Sim. Tá. Então, só para recapitular aqui, eu preparei, então, essa conversa juntando um pouco a minha trajetória e falando, né, da frase do Suassuna, o que é ruim de passar é bom de contar. E essa ideia, eu acho que ela é importante para mim, porque a gente precisa combater o mito do gênio na academia, né? Eu acho que ele não ajuda ninguém, ele cria figuras que são distantes e quase inatingíveis, e todo mundo passa por perrengue, né? Então é um pouco isso que eu quero contar e dividir com vocês, e como é que a gente pode criar alternativas e possibilidades para passar por esses perrengues. Então, obrigada ao João, que trouxe a frase do Suassuna para mim, que acho que resume bem o que aconteceu. Eu dividi, então, a apresentação em duas etapas. Eu começo falando sobre esse processo, né, de formação da disciplina no Brasil muito rapidamente, porque, enfim, eu escrevi sobre isso, vocês podem ler, tem outras pessoas que pesquisam sobre isso também. E eu queria, na segunda parte, falar sobre o projeto de doutoramento. Então, para a gente falar um pouquinho sobre os estudos, né, da egiptologia no Brasil, como é que essa disciplina começa aqui? Quais são os problemas que a gente tem como pesquisador, como interessado da área? Acho que o primeiro problema que a gente precisa fazer, que a gente precisa discutir, é a questão da formação
do nosso pesquisador no Brasil, né? É uma formação muito diferente do pesquisador, por exemplo, na Inglaterra, né, e nos Estados Unidos, são os dois países que eu tive mais contato, e o processo de formação da gente na pesquisa, ele certamente impacta, enfim, que tipo de recorte a gente acaba fazendo, né, para estudar, e também impacta o nosso percurso em termos de tempo, né? A formação do pesquisador brasileiro, ela leva muito mais tempo na área da história antiga, e eu diria especialmente na egiptologia e nos estudos orientais, do que no restante das outras disciplinas, né? O primeiro ponto que eu acho importante falar na nossa formação é a discussão em relação aos nossos instrumentos de trabalho. Então, quais são os instrumentos básicos que um pesquisador na área de antiguidade precisa? O primeiro deles é, evidentemente, o treinamento. A gente precisa de um treinamento diferente, muitas vezes, dos outros historiadores, né, e principalmente dentro da arqueologia. A gente precisa de biblioteca e a gente precisa de acesso às fontes. O trabalho de biblioteca, ele é absolutamente fundamental. Muita gente imagina, né, que o trabalho do egiptólogo ou do arqueólogo muitas vezes é só no campo, só, enfim, né, visitando sítios arqueológicos, mas a gente gasta, eu diria, 90% do tempo em biblioteca, né, inclusive para você preparar esse trabalho de campo e depois resolver o que você faz com o material que você trouxe de lá. Então, é muito exaustivo e necessário para a nossa área. Quando a gente fala da história antiga ou da arqueologia, né, dentro do cenário brasileiro, ainda pensando nesse treinamento, a gente tem praticamente duas frentes aqui. Muitas universidades têm ainda, né, e privilegiam ainda o estudo de Grécia e Roma, no período da Antiguidade, e um pacote genérico aí de Oriente, né, que cabe tudo. Então, muita gente tem feito, né, História Antiga 1 com esse pacote do Oriente e Antiga 2 com Grécia e Roma, né? Algumas outras universidades podem acrescentar os cursos nas matérias optativas, enfim, a gente consegue desdobrar um pouco mais esses pacotes. Então, a formação da gente dentro da história antiga, ela é uma formação muito genérica, que dá para o aluno na graduação uma oportunidade muito pequena de aprofundamento. Então, ele tem mais ou menos assim um gosto, né, do que é a disciplina, quais são os grandes tópicos. E com relação a esse pacote Oriente, eu chamo a atenção porque eu escrevi algumas vezes, né, sobre isso. A gente costuma ser o primo pobre dos estudos clássicos, né? Dentro das faculdades de letras, o pessoal que trabalha com Grécia e Roma, em geral, está agrupado nos estudos clássicos, tem uma formação de língua bastante densa, e a gente não tem essas mesmas oportunidades para os chamados estudos orientais. Então, se você vai, por exemplo, para o departamento de árabe, né, ou o departamento de estudos judaicos aqui da USP, você tem, né, árabe, você tem hebraico, você tem o curso de sânscrito, mas a gente tem uma deficiência em outras áreas, em outras línguas, simplesmente por falta de profissionais, né? E eu costumo dizer assim, não é a falta do interesse, né, muitas vezes, mas é a falta de financiamento, e isso compromete. Então, né, nesse pacote Oriente, a gente enfrenta aí o primeiro entrave para o pesquisador interessado na egiptologia. A gente muitas vezes não tem Egito antigo na graduação e na pós-graduação também. Então, aí começa o nosso teste de sobrevivência. O segundo teste que eu acho, né, o segundo aspecto do treinamento, que ele é absolutamente fundamental, é a questão dos idiomas. As disciplinas, né, dos estudos clássicos e da egiptologia, dos estudos do Oriente Antigo, elas são disciplinas formadas dentro do contexto europeu, e elas estão, né, hoje elas são muito discutidas em idioma estrangeiro. Então, claro, existe uma produção em língua portuguesa, sim, mas ela tem um impacto internacional praticamente nulo, né? Você não consegue estudar história antiga como se deve se você não tem acesso aos idiomas modernos,
especialmente inglês e francês, né, isso é básico, e aí se você realmente precisa se aprofundar, né, o alemão ou o italiano também são necessários. E aí eu acho que a segunda etapa, né, dentro dos idiomas, que é bastante desafiador, é o acesso às línguas antigas. Então eu falei um pouco disso no slide anterior. A gente tem um problema com relação aos estudos da língua egípcia aqui no Brasil, né, são poucos profissionais que conhecem a língua egípcia, e a gente tem um ensino restrito disso, muito complicado. Então, um aluno que quer participar, né, da disciplina e se aprofundar nos estudos da egiptologia, ele precisa conhecer a língua egípcia, não tem jeito. Você até consegue levar isso, né, por um tempo no mestrado, mas quando você chega no nível do doutoramento, isso passa a ser pré-requisito, principalmente se você vai para uma universidade, né, lá fora, enfim, que a formação dos alunos é muito diferente. Então, só para dar um exemplo para vocês, em Oxford, existe um curso de graduação em egiptologia, e os alunos têm uma formação linguística pesadíssima, eles saem da graduação de 3 anos conhecendo 5 dialetos do egípcio antigo, eles têm, né, assim, uma biblioteca excelente, eles têm acesso às fontes, eles têm os museus ali, que eles podem ter aula, né, desses objetos, com esses objetos nos museus. Então, eles saem muito na frente da gente em relação a isso. E aí, claro, né, a questão das bibliotecas. É óbvio que essa aqui é uma imagem que eu gosto muito, né, de uma biblioteca lá em Oxford. É óbvio que a gente não tem esse luxo, é óbvio que a gente não tem esse acervo. Essa biblioteca existe, né, desde 1300, mais ou menos, então é claro que a gente não pode se comparar. Outro detalhe que eu comentei com vocês é a questão dos museus, né? Então a gente tem na Inglaterra, por exemplo, que eu estou citando esse país porque é o país que eu tenho, né, mais experiência, os museus são gratuitos. Então você entra, você, né, pode ver uma exposição, você pode ver uma peça que você goste, esfriar a cabeça, né, enfim, e sair sem pagar. E você tem uma série de outras facilidades associadas a esses museus. Então, por exemplo, a foto que vocês veem aqui, né, é uma imagem da biblioteca do Museu Britânico, que é uma biblioteca de pesquisa. Aqui embaixo, né, vocês têm, onde está passando o cursor, vocês têm a sala de estudos, né, do Petrie Museum, também em Londres, que você consegue trabalhar com os livros e os objetos no mesmo espaço, né? E aqui, claro, né, o acesso disso nas salas de exibição. Então, a gente pode olhar para essas imagens e ficar, assim, muito invejoso, né, da formação, dos acessos, de tudo que esse pessoal tem de maravilhoso, e a gente pode, né, enfim, brigar com o governo, brigar com o mundo, ficar deprimido, mas isso não ajuda. E aí a gente precisa pensar, bom, tudo bem, eu vou para lá, né, quem é que paga por isso, né? Como é que a gente resolve todos esses entraves que a gente tem para a nossa pesquisa? Uma opção, é claro, são as bolsas de pesquisa, né, que ajudam muitos estudantes e muitos pesquisadores no Brasil. Eu não teria feito meu doutorado sem uma bolsa do CNPq, mas dá trabalho, né? Então, eu preparei essa imagem aqui, que é quase o retrato da minha experiência pessoal, né? Então, vocês veem aqui embaixo, aqui a Thaís, né? E lá em cima, a egiptologia. Foi assim que eu me senti muitos anos, ainda me sinto, durante a graduação. Como é que a gente sobe isso, né? Como é que a gente chega lá? Acho que é importante a gente falar das estratégias e das oportunidades que a gente precisa criar para superar esses obstáculos. Então, o primeiro ponto importante disso, eu acho que é resolver aquele velho dilema, né, se o aluno estuda e trabalha. Eu me lembro de professores meus durante a graduação que ficavam muito incomodados quando um aluno dizia, olha, eu preciso trabalhar, eu não consigo me dedicar, né, 100% à pesquisa. Eu tive um professor em particular que me dizia que eu tinha que ter pelo menos 10 horas de leitura por dia, né, para me tornar alguém. E eu precisava pagar a conta, né? Eu não vinha de família rica, não tinha, né, a gente passou muita dificuldade em casa no período que eu estava na faculdade, então precisamos trabalhar, né? O meu primeiro emprego foi na exposição do MASP,
do Egito Faraônico, né, em 2001, se eu não me engano, e eu fiquei no MASP depois. Era uma exposição que durou 2 meses e eu acabei ficando 4 anos no museu, trabalhando com serviço educativo. Eu fazia visita monitorada para diferentes públicos. Eu trabalhei também com grupos de artistas, a gente fez uma série de workshops, por exemplo, na CPFL, em Campinas, e eu trabalhei 12 anos como professora de ensino médio e ensino fundamental em São Paulo. Então, eu trouxe aqui, eu coloquei algumas fotinhos, né? E foi um processo formador para mim absolutamente essencial. E eu diria para vocês com tranquilidade que eu não teria feito a pesquisa que eu fiz, ou não teria chegado no tema de pesquisa que eu cheguei, sem essa experiência de sala de aula. Né? Você aprende a trabalhar conteúdos de forma muito objetiva, você tem, né, dados de realidade e vida profissional que são essenciais para a gente, né? A gente vive num mundo, e acho que também traz aquela lembrança de que a pesquisa ela precisa se comunicar com o grande público. A gente não pode só falar para especialista, a gente precisa ser treinado também, né, para falar com diversos públicos, porque é daí que vai vir o nosso respaldo em muitos aspectos. Essa última imagem que eu coloquei aqui no cantinho para vocês é uma imagem de uma outra experiência de trabalho que eu tive, que foi com editoras. Eu fiz muita revisão de material didático, eu trabalhei muito na produção de material didático digital, né, que na época, isso lá por volta dos anos 2007, 2006, por aí, começaram a bombar nas editoras, e me ajudou muito a pensar, por exemplo, estratégias de escrita, né, e isso, gente, sendo muito honesta, pagou minhas contas, né, foi graças a isso que eu consegui fazer curso de inglês, porque eu não pude fazer antes, foi graças a isso que eu pude estudar francês, alemão, eu pude comprar muito livro nessa época, e foi importante. E isso me levou, em 2009, para a Universidade de Chicago. Eu me dei conta que eu precisava de uma boa biblioteca para preparar o meu projeto de mestrado. A gente entrou em contato, então, né, com o departamento, né, o Instituto Oriental em Chicago, e eu procurei Chicago porque era uma oportunidade também de ir para um país que me ajudasse a melhorar o meu inglês. Então, eu juntei o pacote, né, nas duas coisas. E fiz, né, trouxe muito PDF, já era a época do PDF, ainda bem, né, então a mala veio leve, mas foi fundamental, porque me deu o primeiro contato com uma instituição grande, uma instituição de respeito internacional, e me abriu muitas portas, né, os primeiros contatos internacionais, entrando nesse cenário aí que era bastante intimidador na época. Quando eu voltei de Chicago, então eu comecei a pesquisa de mestrado na USP, 2010, né, eu terminei a graduação em 2001, então vocês estão vendo aí que tem um longo período de gap, né, entre a graduação e o mestrado. Nesse período eu fiz muita matéria de ouvinte na antropologia, né, eu mergulhei mesmo na disciplina e foi muito importante essa formação. E aí o meu mestrado na letras, ele foi uma combinação de interesse com possibilidades na época. Então, eu vinha de uma formação muito mais densa na área de história da Grécia. Eu tinha feito uma iniciação científica, né, sobre Chipre, eu tinha começado a trabalhar com a questão do gênero na Grécia, e aí achei que o Egito helenístico, o Egito ptolomaico seria então uma porta de entrada que eu teria mais familiaridade para começar. E aproveitei o período do mestrado também para, né, dar conta desse treinamento das línguas. O que foi importante na formação do mestrado, eu acho que foi juntar aí a minha experiência, né, com o material teórico da antropologia, dos estudos de gênero que eu tinha interesse, com essa coisa de, né, vamos mexer mesmo no material. Então, eu trabalhei com cartas de mulheres em grego e em demótico, com as traduções, né, na época eu estava ainda em processo de formação nessas línguas,
E foi importante. E o fato de ter feito no departamento de letras foi muito bacana, porque me deu a oportunidade de ver outro lado da pesquisa dos estudos orientais. Então, eu fiz muita matéria sobre a história do mundo árabe, né, que me deu aí treinamento, acho que condições de discutir a questão do orientalismo de uma forma muito mais interessante, né, pensando como é que o mundo oriental, entre aspas, pensa isso. Durante o mestrado, eu tive a oportunidade de ir para a Inglaterra, o meu marido fez o mestrado lá, e eu tirei todo o proveito desse 1 ano que a gente ficou lá, né? Eu não tive bolsa durante o mestrado, eu fiz o mestrado trabalhando, e esse período que a gente ficou em Londres foi de bastante dificuldade, né? Mas eu entrei em contato com 3 instituições que foram fundamentais para mim. A primeira delas foi a UCL. Eu participei de escavações, seminários, tudo que eu podia, né, tudo que eles me deram de acesso. Usei as bibliotecas, eu entrei em contato com a Egyptian Exploration Society, que é uma instituição aberta para o grande público, mas que tem uma biblioteca muito boa. Eu pude fazer vários cursos de língua egípcia lá, e claro, o Museu Britânico, que foi fundamental nessa formação, né, foi onde eu tive acesso aos pesquisadores da área que trabalhavam na biblioteca junto com a gente, e, enfim, né, uma instituição que, em certo sentido, tem aí a história da disciplina. Então, foi muito importante, muito difícil, mas me deu, né, bati na porta de muita gente nessa época. E dentro da experiência com a UCL, o meu marido se desdobrou depois do mestrado num projeto de pesquisa de PhD, desse projeto, né, que inclusive está publicado, está open access para todo mundo. E a UCL, dentro do departamento de antropologia, eles têm um viés muito forte com os estudos de cultura material. Então, esse projeto do Why We Post foi coordenado pelo professor Daniel Miller, que é um dos grandes nomes da cultura material, e eu pude participar do projeto como assistente de pesquisa. E foi muito importante esse processo, porque a gente ficou 17 meses no interior da Bahia, fazendo trabalho de campo, e eu pude ver coisas que, enfim, a gente não vê nos livros. Então, foi muito transformador. Eu trabalhei nesse período, né, porque eu estava no finalzinho do meu mestrado, eu trabalhei dando aula de inglês para essas comunidades, eu trabalhei no projeto Jovem Aprendiz, né, então era o jeito de continuar, enfim, pagando as contas e podendo estudar. E dentro dessa comunidade eu comecei a ter, no final do mestrado, né, os primeiros insights sobre a pesquisa de doutorado que eu vinha fazer. Eu comecei a notar que as questões de gênero que eu tinha estudado durante o mestrado, elas partiam de uma definição do que era espaço doméstico e espaço privado, que me pareciam muito estranhas dentro, né, dessa disciplina da egiptologia. Então, eu comecei a olhar para isso de uma forma mais organizada, sistemática, questionando certas coisas, né, que a gente dá de barato, vamos dizer assim. Esse período foi muito difícil, mas acho que muito necessário para o que veio depois, né, em termos de formação de pergunta de pesquisa. E aí, essa pesquisa, então, esse interesse, desculpem, né, melhor dizendo, se transformou no meu projeto de doutorado, que tinha como foco os estudos do espaço doméstico. Ele acabou se voltando bastante para a cultura material, porque a gente estuda a casa com arquitetura e objetos, né? E eu comecei a me debruçar um pouco mais sobre essa arqueologia dos assentamentos e da paisagem. E esse projeto, ele foi construído aí ao longo desses anos, né, de Inglaterra, no contato que eu tive com os pesquisadores. Então, como eu disse para vocês, eu assisti todos os seminários que eu podia, né, eu bati na porta de muita gente, pude conversar com a minha bibliografia, né, então eu tinha acesso a esses professores, então eu falei, bom, é o que eu tenho, né? E nisso eu devo muito ao meu pai, que sempre dizia assim para mim: o não você já tem, então você corre atrás do sim. Então eu tomei muito não na cara, né? Mas eu fui atrás do sim que deu certo. E aí eu fiz
a inscrição, então, queria falar um pouquinho aqui para vocês, né? Quando a gente faz inscrição para um projeto em Oxford, por exemplo, é um projeto de 3 páginas, né? Você manda o seu currículo, você precisa de cartas de recomendação, você precisa de um certificado de proficiência em língua estrangeira e um monte de tradução juramentada e, claro, o visto. Então, preparem-se porque, né, é um processo demorado, é um processo caro e estressante. Foi muita aula particular aí para dar conta desses gastos, né, muito projeto aprendiz aí, e claro, né, você consegue viabilizar isso, essa inscrição, e aí quando você é aprovado, que foi o meu caso aqui, você precisa ter bolsa, né, porque estudar lá é caríssimo. E aí, o que aconteceu comigo foi que eu não tive bolsa. Eu acho que preciso dizer para vocês que esse foi, acho que um dos momentos mais frustrantes da minha vida até então. Você é aprovado em Oxford, né, que é uma coisa que você ambiciona muito, e o governo brasileiro tinha cancelado as bolsas. Foi um ano de Copa do Mundo, eleição, né, e crise, tudo que a gente junta aí. E aí eu falei, bom, né, chorei horrores, fiquei muito mal e fui atrás do que dava. Então, eu tentei patrocínios individuais, bati na porta de empresário, bati na porta de amigo, passei o chapéu para um monte de gente. Eu consegui, na época, só para vocês terem uma ideia, 70% do valor para começar esse doutorado, para pagar o meu primeiro ano lá. Eu estou falando só de taxa da universidade, não de custo de vida. E eu tentei negociar com a universidade, né, e eles negaram. Então, eu perdi a vaga. Eu fui tirada do programa e a gente estava voltando para a Inglaterra, porque o meu marido estava voltando para lá para concluir o doutorado dele depois da nossa experiência no interior da Bahia. Então, a gente ia voltar para lá de qualquer jeito. E aí vocês conseguem imaginar o tamanho da frustração, né? Você está lá e não é parte do programa. Então, o patrocínio não deu certo, eu perdi a vaga, eu tive que me inscrever de novo, e aí, né, muito loucamente, as coisas na vida, o ano seguinte eu recebi três ofertas de bolsa. Então, as coisas não acontecem como a gente quer, mas elas acontecem do jeito que acontecem. E eu fui parar num college pequeno, em Oxford, acho que dos menores que tem, e coincidentemente, esse college era um college que estava pela primeira vez abrindo o curso, né, abrindo o espaço deles para estudantes mulheres. Foi o último college em Oxford a não aceitar mulheres. E esse college, o St. Benet's Hall, ele comprou uma casa, né, para ampliar a acomodação, que foi justamente a casa do Augusto Pitt Rivers, que é, enfim, o responsável por uma das maiores coleções de antropologia que a gente tem na Inglaterra, que tem um museu com seu nome, e a casa do professor Francis Griffith, que deu origem ao departamento de egiptologia em Oxford. Então, achei uma coincidência muito feliz eu ter feito esse percurso. Acho que, num certo sentido, falava muito da minha trajetória pessoal. E aí, claro, né, vivendo esses desafios todos, né, essas experiências internacionais, eu escrevi muitas vezes sobre isso, o que é ser um egiptólogo brasileiro, né? Acho que todo mundo me perguntava assim, né, bom, mas existe isso no Brasil, né? Como é que vocês fazem? Nossa, por que você estuda egiptologia? Que coisa exótica, né? Mas tudo bem os ingleses, franceses, alemães e o resto do mundo estudarem. Então eu sempre falava, né, que existia uma coleção egípcia, que existiam profissionais aqui batalhando para chegar na disciplina, né, para desenvolver a disciplina no país, e sempre falava do Dom Pedro, né, que está aqui, famosa foto. Então a gente tinha uma trajetória, uma história para contar disso aí. E esse projeto de doutorado, como eu falei, ele só vingou porque eu tive essa bolsa do CNPq, né? A universidade em Oxford dá muito apoio para você em termos financeiros, por exemplo, para compra de livro, equipamento, né? E eu tive, acho que a grande sorte de poder trabalhar com o Amarna Project, que é um dos grandes projetos que a gente tem na disciplina hoje.
e que virou, né, a minha pesquisa de ponta cabeça. Tudo bem até aqui? Tá muito rápido? Não? Vou tomar uma aguinha. Para mim aqui tá tudo tranquilo, tá muito bem. Peraí, só não mexe aqui porque tá desregulado. Bom, gente, então, enquanto eu tomo uma água aqui só para respirar, eu vou começar a falar, então, do que foi essa pesquisa de doutorado. Esse projeto, ele se dedicou, no final das contas, né, ele foi enxugado, e ele ficou focado na Vila de Trabalhadores em Amarna. No começo eu tinha uma questão super ambiciosa, né, de comparar duas vilas de trabalhadores, Amarna e Deromedina, mas aí a vida ensina, né, então eu fui mais realista. Então, para a gente entender, para quem não está familiarizado com esse negócio, né, então eu vou falar um pouquinho sobre o contexto geral, depois sobre como os historiadores, né, a historiografia, né, os pesquisadores trabalharam com esse material, e aí eu vou falar um pouco dessa experiência doméstica, né, das casas. Então vocês têm aqui uma foto da vila de 1923, ou seja, o que sobrou dela, né. Essa é uma paisagem que eu acho que descreve a Amarna muito bem. Então, Amarna é um sítio arqueológico que está no meio do Egito, ele está mais ou menos umas 4 horas do Cairo, 4 horas e meia, e a gente tem uma mudança de paisagem muito brusca, né? Então, você tem aqui as margens do rio e esse monte de deserto do lado oeste. Amarna foi escolhida para ser a capital do Egito, na época do faraó Akenaton, a gente está falando aí do século XIV a.C., e ela foi escolhida porque o Akenaton tinha um projeto, né, político, religioso, de criar uma casa, né, uma cidade, para o deus Aton, que é o disco solar, né? Então, isso aqui que vocês estão vendo, né, é onde está hoje em Amarna as tumbas reais, é onde nasce o sol, né, e que representa muito bem o hieroglifo do horizonte. Então, a escolha do lugar não foi gratuita. E aqui um pouco plano, só para a gente entender, né, da onde que a gente está vindo. Então, a gente tem o rio aqui, né, e a cidade antiga, ela está toda do lado leste, né, e ela foi definida por algumas marcas na paisagem, né, que a gente chama de estelas, são umas lápides grandes que foram colocadas nesses locais de fronteira para marcar os limites da cidade antiga. Essa região hoje ela é ocupada no Egito, existem pessoas que moram aqui, e o lugar que eu trabalho, né, o tema da minha pesquisa é aqui, a Vila de Trabalhadores. A gente tem imagens da vila, né, fotos aéreas, então a gente consegue ver bem como as marquinhas aqui, né, do entorno das muralhas, o que sobrou das casas, e a gente consegue ver também as marcas das estradas antigas no deserto. Essa vila, ela tinha, né, por volta de 72 casas, ela teve uma ocupação de aproximadamente 20 anos, e as pessoas que moravam nessa vila eram trabalhadores do governo egípcio envolvidos com projetos de construção, sejam de tumbas, de templos, né, muito provavelmente nesse caso em relação às tumbas. Essa imagem aqui eu gosto bastante porque dá para a gente uma dimensão do que é a vila dentro dessa paisagem, né? Ela está um pouco escondidinha porque essa região é rodeada por esses pequenos montes aqui. E a gente tem, né? Opa, deixa eu voltar aqui, peraí. A gente tem aqui as marcas das estradas, como eu falei para vocês, e essa vila, ela foi escavada, ela teve 2 fases importantes de escavação, uma no começo dos anos 20, escavada pela missão inglesa, e depois o Barry Camp, nos anos 70, volta para Amarna,
e volta a escavar, né, esse local. Então, eu queria só que vocês notassem a diferença de volume de escavação, né, dos anos 20 e depois a dos anos 70. Isso tem implicações na maneira como os arqueólogos mudaram a sua forma de trabalhar mais recentemente. Aqui, a gente tem um plano mais bonitinho da vila, com algumas coisas que são importantes. Então, vocês vão ver que ela é dividida em ruas, né, paralelas. Ela tem uma área com essas que estão marcadas em vermelho, que são áreas comuns, são sítios importantes que trouxeram resultados significativos. Eu vou falar mais disso depois. E aqui a gente tem um outro mapa que eu acho importante da gente ver como a vila ela está interconectada com a cidade de Amarna por diversas estradas. Isso mostra para a gente que essa vila, apesar de estar afastada da cidade principal, ela não está isolada. Isso é importante para o meu tema de pesquisa. Então, esse pedacinho aqui é a parte que eu me concentrei. Como é que a historiografia trabalhou com esse material? Acho que isso trouxe aí alguns percursos importantes. Então, o primeiro aspecto, as casas elas foram investigadas principalmente a partir de tipologias. Então, as pessoas querendo determinar, né, quais eram os padrões de casas, tamanho, etc. Depois, o foco muito econômico, né, na casa como uma unidade de produção. E aí, outros pesquisadores se dedicaram a pensar a função dos cômodos. Então, cada cômodo da casa com uma função específica. Aqui é a cozinha, aqui é o quarto, aqui é não sei o quê, né? E isso se tornou muito problemático. Então, como é que a gente investiga a privacidade? Era a minha pergunta, né? A partir dessas abordagens. E aí, um plano da vila, né, para vocês, um pouco mais expandido. Essa é uma imagem que o professor Barry Kemp, que é o diretor do Amarna Project, está preparando para um atlas de Amarna. E aqui a gente tem mais detalhes dessas construções. Eu vou voltar nisso daqui a pouquinho. Voltando para essa imagem que eu gostei, né, de mostrar para vocês. A gente tem aqui o entorno da vila com as muralhas e todas aquelas estradas que eu tinha apontado e todas aquelas estruturas que eu tinha mostrado inicialmente. Então, o arqueólogo, ele tem isso, né, essa imagem, e ele precisa transformar, eu vou colocar no slide anterior aqui, e ele precisa transformar nisso, porque é isso que a gente tem nos relatórios de escavação, é com isso que a gente trabalha. Então, esse processo de transição, né, da realidade para um plano, ele é bastante trabalhoso. Essa é uma imagem da gente chegando na Vila de Trabalhadores, a gente não vê nada, né, porque ela está escondida atrás dessas montanhazinhas aqui. Aqui está o Ad Real, né, onde eu mostrei aquela imagem com o sol para vocês. Como é que estão as casas nessa região? Então, a gente tem, pela escavação do Barry Kemp, 2 planos de 2 casas diferentes, e é isso que é publicado, né? Então, quando a gente trabalha, para quem não está acostumado a lidar com material arqueológico, a gente começa pelos relatórios de escavação, e é um problema. Essas casas elas foram estudadas a partir de perspectivas diferentes, então pensando, por exemplo, no conceito do espaço, né? Então a gente tem o mesmo modelo de casa aqui, com perguntas diferentes, né? E uma outra linha de pesquisa é pensar no espaço como função. Então qual é a função desses cômodos, a função dessa casa, em contrapartida aqui, como que esse espaço é pensado para abrigar essas pessoas, né? Qual é o conceito de casa que existia na época. E aí a gente tem um problema, né? Porque a gente pensa na casa, dentro daqueles planos, tudo encaixotadinho, né? Cada coisa no seu lugar. E eu achei esse desenho, quando eu estava no começo da minha pesquisa de doutorado, eu achei genial, porque a gente esquece, olhando para o material arqueológico muitas vezes, que a casa ela é um espaço com muito dinamismo. Não é porque você acha um copo num determinado lugar que aquele é um espaço exclusivo para as pessoas se alimentarem. É só a gente olhar o nosso espaço doméstico na quarentena, né? Eu imagino que
ele esteja mais próximo disso do que da casa da Barbie, né, idealizada. Então, eu comecei a examinar o plano dessas casas de forma mais detalhada e comecei a ver que eles tinham semelhanças, mas eles também tinham várias diferenças. Então, esse acesso aberto aqui era importante para pensar a privacidade, mas eles têm, por exemplo, a posição das escadas diferentes, eles têm também paredes que foram adicionadas de tamanhos diferentes e com propostas diferentes, né, funções diferentes na frente da casa. E eles também têm estruturas que podem servir para alimentação de animais, ou, por exemplo, para preparação de comida. A gente não tem muita certeza desses contextos. Há paredes que foram fechadas para serem abertas em um outro lado. Então, diversas modificações, né? Então, posição de um banco grande que a gente chama de mastaba, colocados em partes diferentes. Por que eu estou chamando a atenção disso? Porque essas casas, elas foram construídas pelo governo egípcio para abrigar esses trabalhadores. Então, a impressão inicial que a gente tem olhando para essas residências é que elas são todas iguais, quase como um coab, né? A gente poderia comparar. E olhando de perto, a gente percebe que não. Eles têm estruturas, né, como eu disse, diferentes e objetos, instalações diferentes também para cada casa. Provavelmente algumas com forno no andar superior. A gente não tem registro desses tetos. A gente encontrou várias evidências de janelas, e isso é um problema, né, porque a gente tem só a fase inicial, né, da casa, mas a gente não tem noção de como que era essa estrutura. Então, a gente começa aí qual o tamanho, né, quais são os espaços fechados, quais são os espaços abertos, que são questões importantes para pensar o tema da privacidade. E aí, de novo, né, dentro dessa perspectiva do plano, a gente tem diferenças, né, de dia e noite, por exemplo, para iluminação, do que pode ser visto, muda, né, alguma coisa nessas casas, e aí eu preciso dizer para vocês que a coisa começou a mudar na minha pesquisa quando eu fui para lá. Então, essas fotos aqui não são para fazer a autopromoção, mas para dizer que botar a mão na massa é absolutamente fundamental quando você está trabalhando com arqueologia e quando você está trabalhando com percepção de espaço, né? Porque te dá, de fato, a dimensão do que é. Eu tive acesso à base de dados do Amarna Project, que tem mais de 10 mil objetos, foi fundamental para pensar a pesquisa. Eu pude trabalhar com os artefatos das casas, eu participei de escavações em outras casas, em outras partes da cidade, e isso foi fundamental para pensar como remodular, né, redesenhar a minha pesquisa, especialmente em vista das dificuldades que a gente tem. E só voltar aqui, chamar a atenção para vocês em relação a essa imagem. Eu pude visitar as vilas locais, né, e perceber que muita coisa não mudou de lá para cá, nessas habitações. E aí, como eu chamava a atenção de vocês, né, a gente tem o plano da casa. Como é que a gente pensa essa casa com volume? Como é que a gente pensa essa casa numa estrutura tridimensional? Será que tem possibilidades de reconstrução? Então, essa é uma reconstrução do Barry Camp, que eu contestei na tese, né, para áreas que seriam mais iluminadas, mais privadas. Essa é uma reconstrução da vila de trabalhadores que está em Amarna hoje, que também é bastante questionável, e a gente pode falar disso um pouco nas questões, né? E eu comparei essas casas pequenas em Amarna com casas grandes. Então, a gente tem planos de casas de elite, né, na cidade, que foram úteis para pensar o conceito de espaço. Então, como que esses espaços grandes, eles foram compactados naquelas casas pequenininhas. Então, de novo, né, essas reconstruções que a gente faz a partir do material arqueológico, elas não são isentas de interpretação e de equívocos, né, e elas estão aí para a gente questionar e trabalhar com elas. E aí, para ir fechando aqui a apresentação, eu volto, né, a pensar a vila,
e começo a notar o seguinte na pesquisa, que essas estruturas colocadas ao redor da muralha, elas, na verdade, faziam parte de uma estrutura de espaço doméstico que a gente vê nas casas grandes. Então, a gente tem praticamente, né, nas casas de elite em Amarna, um espaço para cultos religiosos, um espaço para estocagem de alimento, a gente tem um espaço de visitação e os cômodos privados, e um espaço, desculpa, para abrigar os animais. Isso na vila está representado nessas estruturas em azul. E como a vila era mantida pelo Estado, o Estado egípcio garante que esse local fosse vigiado e pouco acessível para quem não morava ali. Então eu comecei a notar que existia uma diferença do que era para eles, né, do que era dentro e fora, doméstico e público, mas que não estava circunscrito às muralhas da vila em si, mas tinha uma percepção de espaço muito maior, né, uma experiência do espaço muito maior. É importante lembrar que num país como o Egito, as pessoas não passam o tempo inteiro dentro de casa, né? A experiência da vida doméstica, familiar, ela acontece muito em espaços abertos. E aí eu comecei a notar nessas estruturas, né, mais pontuais. Então essa área Zira aqui era uma área, por exemplo, em que o Estado egípcio trazia jarros de água para serem utilizados pelos trabalhadores, já que eles estavam tão distantes do rio. Então esse abastecimento constante, né, forma aí uma primeira barreira de acesso, né, entre o Estado e a população local. Essas pessoas podiam circular, como vocês podem ver aqui, né, o lugar onde eles extraíam os tijolos, as capelas. Aqui é uma área grande para colocarem os porquinhos, né, que eles criavam. Então, é quase como que se essas pessoas, na falta de espaço interno dentro das muralhas, eles começam a realocar essas estruturas para fora da vila, expandindo a noção de espaço doméstico e do que a gente vai entender por espaço privado. De uma forma muito semelhante ao que acontece hoje no Egito, né? Por exemplo, com relação ao lixo, como que isso é feito. Eu percebi nessa investigação que existia uma diferença de privacidade, né, de momentos de privacidade baseados no dia e na noite. Você tem concentrações de atividade fora durante o dia muito maior, né? Então essas marcas aqui em vermelho, laranja, são áreas com bastante atividade durante o dia, as pessoas estão fora de casa, e durante a noite isso se inverte. Então isso foi importante de notar também dentro do doutorado. E aí, essa noção de espaço, como eu dizia para vocês, né, a ideia de espaço privado, de experiência da vida doméstica, ela precisou ser examinada em camadas. Então, mesmo dentro da vila de trabalhadores que a gente tem aqui, se vocês notarem essas flechinhas, né, então como que as pessoas podiam se movimentar dentro dessas muralhas, também era limitado. E aí é quase como se a gente fizesse isso da casa, da vila, e depois desse espaço expandido. Se isso não está claro, a gente pode voltar na parte das perguntas. E aí, por fim, eu termino com essa imagem aqui, né, que é um pouco a percepção, a conclusão do que é o espaço doméstico para a Marna, e a gente pode discutir isso com mais profundidade. Então, concluindo, né, a casa, na minha pesquisa, ela precisou ser vista como um organismo vivo, né, como uma coisa dinâmica, com sobreposição de trabalho e vida, né, um espaço compacto, e essa vida doméstica, ela precisa ser examinada sob esses vários aspectos. Então, a conclusão da minha tese foi de que a vila era de fato uma casa grande, redistribuída dentro desse espaço confinado, mas não isolado. E se alguém quiser, depois a gente pode falar um pouco disso, né? Quais são os meus enquadramentos teóricos que foram importantes, né? Para chegar nessas conclusões e para guiar um pouco a leitura desse material. Eu agradeço a essas pessoas que fizeram bastante diferença na minha
trajetória aí de PhD, e deixo aqui para vocês o meu Twitter, o meu e-mail, e as publicações estão no Academia. E quem quiser começar a se aventurar um pouco sobre Egito, eu fiz uma matéria com o Café História com uma bibliografia inicial, para quem, em português, né, para quem quiser começar a ler. Tá? É isso, gente. Obrigada. Dominique, eu passei 5 minutinhos, eu acho, pelas minhas contas aqui. Mas vamos lá, para conversar. Obrigado, Thaís. Na verdade, não tem esse negócio do tempo, não. Você aqui manda. Você pode falar o tempo que você quiser aí. Muito obrigado, né? Muito interessante, tenho certeza que o pessoal anotou ali, né, já estavam interagindo no chat ali mesmo, durante a fala. É muito importante essa observação para a gente derrubar, então, essa hipótese aí da genialidade absoluta, da meritocracia, né? Então, a gente percebe aí, vendo a trajetória da Thaís, e fazer pesquisa, fazer ciência, principalmente no Brasil, é um desafio, né, uma luta constante, e que parece quando o Piketty fala sobre meritocracia, né, ele mesmo diz que, olha, as ideias que eu usei nos meus livros, muitas dessas ideias, elas não são minhas, elas são ideias que eu tive a possibilidade de construir junto com os meus amigos, junto com pesquisadores, né, com os quais eu travei algum contato, foram muito generosos, que me emprestaram seus livros, que me deram entrevistas, que me permitiu visitar suas casas, que deixou eu ver suas bibliotecas. Então, essas ideias são um construto, né, coletivo. E fico muito feliz, né, de ver essa fala aí feita pela Thaís, porque a área de história antiga no Brasil, a gente percebeu isso, né? Com todas essas dificuldades que ela trouxe, a gente realmente só consegue avançar na pesquisa em grupos, em laboratórios. Então, a FURB conversando com a USP, que conversa com a UFG, que conversa com a UFRN, e aí o pessoal lá da Unipampa, né, lá embaixo, Jaguarão do Sul, dando a sua contribuição, e a gente vai na UNB e a Unicamp, e é assim, são os vários laboratórios juntos, porque não tem como o cara saber tudo, né? Então, eu, por exemplo, não sei aí sobre essas coisas que a Thaís veio nos presentear nessa manhã de hoje. Então, assim, como é que a mesma pessoa vai conseguir saber, o mesmo laboratório vai saber sobre China, sobre persas, né, sobre Grécia, Roma, Egito, e todas essas variações aí de culturas cuneiformes, é só mesmo em grupo, né, em bloco e com colaboração. Então, realmente, fico muito feliz, né, aí com essa fala e por perceber também os avanços aí da pesquisa da Thaís. Eu já tive a oportunidade de conversar aí com a Thaís lá na casa, né, do São Benet Hall ali, que pertencia àquele egiptólogo, né, acho que a Thaís vai lembrar, que a gente já te entrevistou, né, lá naquela casa, a Jéssica filmando, né, e eu fazendo algumas perguntas e tal. Então, dá para ver os avanços da pesquisa em suas diversas fases, e é uma pesquisa aí que incita vários questionamentos. Então, sem mais delongas, está aberta aí a palavra. A gente ainda está vendo a tela da Thaís, não é isso? Ah, jura? Como é que tira isso? Você tem que parar de compartilhar a tela, stop sharing. Onde né? está isso? Nesse xizinho aí, eu acho. Do lado do microfone. Pronto, saiu. Aí agora a gente está vendo somente você. Ah, que bom, que bom. Bom, pessoal, e aí? E as perguntas, comentários, tudo isso aí? Está aberta a palavra com vocês. Eu queria fazer uma pergunta, comentário. Eu sou a Carolina, lá do AOP. Também estudo Egito, aliás, a Thaís me ajuda muito.
Primeiro, Thaís, obrigada por essa apresentação, por ter compartilhado a sua trajetória, em certa medida por ter feito a gente se sentir acolhido, ter feito a gente sentir que a gente também consegue chegar lá um dia. Acho que isso é muito importante na academia e muito inspirador. Mas eu fiquei com uma dúvida, Thaís, em relação ao seu tema de pesquisa mesmo. Eu acho fascinante, você sabe que eu quero muito poder ler toda a sua tese em breve. Mas eu fiquei me perguntando, por essa apresentação bem breve, né, que você trouxe aqui para a gente, se você, com a sua tese, encontrou, então, um novo tipo de casa para essa vila de trabalhadores, né? Eu sei, pelo pouco que eu li, que essa imposição de modelos para as casas, para o espaço doméstico, foi um problema tremendo na egiptologia. Fez com que as pesquisas avançassem, talvez, num sentido que não tenha sido o ideal, e que você questionou bastante esses modelos. Mas eu fiquei me perguntando se agora, com esse entendimento de que as casas pequenas são como as casas grandes, você encontrou um novo modelo. E se é possível ter esse modelo ou não para as casas, que acho que também é sempre uma pergunta da egiptologia, né? A gente pode generalizar uma informação ou não? Eu fiquei com essa dúvida, Thaís. Obrigada. Thaís, você prefere responder agora uma por uma ou a gente faz uma rodada e depois você comenta no coletivo? Pode fazer uma rodada? Podemos fazer E aí uma até rodada. me ajuda a ver se as perguntas têm a ver, né, de repente. Pode ser? Uhum. Pode ser, sim. Então, vamos lá, pessoal. Quem mais tem perguntas, observações? Aproveita, eu acabei de defender, então tá tudo fresquinho ainda. Posso fazer uma? É a Anitta falando. Thaís, eu queria perguntar um pouco em relação às escavações, que você disse que tem duas diferenças muito grandes, né, de período, que houve uma escavação massiva no começo, acho que dos anos 20, é isso, né? Uhum. E depois, com a mudança dos métodos arqueológicos, etc., a gente vê uma redução de escala de análise e talvez um método mais... não sei como dizer, uma coisa mais precisa, enfim. Na ciriologia, a gente tem um grande problema no tratar desses objetos que foram escavados no começo do século XX, sobretudo por causa de escavações ilegais e também, obviamente, dessas escavações massivas e mais rápidas, etc. E existe um debate muito grande sobre como utilizar esses dados desse tipo de escavação. E eu queria saber como que vocês conseguem confrontar, como que acontece esse confronto dos dados de uma escavação não tão rígida em termos científicos, né? E das escavações mais atuais, e se tem algum proveito desses dados. Então, não sei se eu fui muito clara, mas se colocando essas duas coisas em perspectiva, você consegue confrontar essas duas bases de dados e tirar algum proveito disso. Acho que é isso. E obrigada, esqueci de agradecer e dizer que sua apresentação foi maravilhosa, eu já era fã, virei mais fã ainda, enfim, obrigada. Mais alguém quer fazer uma pergunta para esse bloco? Eu tenho uma pergunta mais voltada para a trajetória. Então, para variar um pouco. Bom, eu sou o Diel, eu sou graduando em História na FURB, orientando o Dominique. Primeiro, muito obrigado mesmo pela apresentação, é muito bom ver a tua trajetória, ver como é que... Bom, relacionar a tua trajetória com o teu tema de pesquisa e tudo, né? Achei sensacional aqui. Bom, e a minha pergunta, então, como eu disse, é mais voltada para a trajetória, especificamente em idiomas. Você mencionou que inclusive foi para os Estados Unidos, né, também com o intuito de melhorar o idioma, né, o inglês. E aí eu queria que você falasse um pouco mais, porque às vezes eu nunca saí do país, e às vezes eu tenho uma falsa impressão, parece que eu tenho uma falsa impressão de que eu sei algum idioma, que eu consigo me expressar bem com algum idioma a nível acadêmico. E também no dia a dia.
E eu queria saber se você sofreu, assim, algum tipo de dificuldade, se você sentiu muitas vezes que não conseguia se expressar direito na tese, escrevendo em inglês, né, lendo tudo muito em inglês. Enfim, como é que foi, como é que você conseguiu lidar com esse aprendizado da língua inglesa e também com os outros idiomas, né? Você também estudou idiomas antigos, além dos outros modernos. Então, como é que foi isso nessa tua trajetória também como brasileira, nos Estados Unidos e na Inglaterra? Legal. Vamos talvez, só mais uma pergunta, se alguém tiver, aí a gente fecha esse bloco e a Thaís comenta. Mais alguma pergunta para esse bloco, para a gente fechar com 4? Ai, tem alguém aqui. Desculpa, pode falar. Quem está falando é que eu vi uma coisa no chat. Helena, eu também fui orientando do Dominique na graduação, agora estou fazendo doutorado na Federal do Paraná. Eu não estudo Egito nem nada nesse sentido, mas eu tenho um certo interesse pela questão da arqueologia, né? E a gente acabou de discutir a questão de interpretação, superinterpretação, e isso me fez pensar também como isso pode ser usado para materiais. Então, se existe algum tipo de... Porque basicamente... Helena, desculpa, tá cortando, eu não estou conseguindo te ouvir. Desculpa, tá conseguindo ouvir agora? Agora sim. Tá. Basicamente, se existe alguma discussão dentro dos estudos arqueológicos sobre a questão da interpretação dos achados ou até mesmo dos problemas, né, de interpretação e como isso tem sido debatido mais atualmente. Obrigada. Legal. Bom, vou começar respondendo, então, pela questão da língua, aí eu amarro essa última da Helena com o que a Carol e a Anitta falaram. Obrigada, gente, pelas perguntas. O primeiro ponto com relação ao idioma, acho que é importante a gente entender o seguinte: uma coisa é você sobreviver num país estrangeiro, outra coisa é você viver esse ambiente dentro de uma universidade em que as demandas são muito maiores, né? O nível de exigência é muito maior. Então, eu fiz a prova de proficiência aqui, fui muito bem, tudo, né? E fui para lá bastante feliz até ter que entregar o meu primeiro rascunho para o meu orientador, né? Então, o processo de escrita acadêmica, ele é um processo difícil, ele é difícil em português, né? Então, eu sofri muitas dificuldades com isso. E especialmente porque eu tive que aprender egípcio e inglês. Então, eram quase assim, sei lá, 3 camadas de tradução, sabe, que eu fazia no cérebro, né? Foi muito pesado. A vantagem, assim, a minha experiência em Chicago, eu acho que ela foi muito bacana, porque eu pude conviver com a universidade, né? Não tinha que entregar nada em inglês, mas eu tinha pouco dinheiro e eu dava aula na época. Então, o meu pensamento foi assim: eu vou escolher um lugar em que eu tenha acesso a uma excelente biblioteca e que eu possa fazer um curso de inglês para me ajudar nessa proficiência. E Chicago pareceu mais, né, inclusive porque eles têm um grupo muito forte de estudos demóticos, que era o meu foco no mestrado. O outro ponto foi que o dólar era muito mais barato naquela época do que a libra, né? Então, eu juntei um pacote aí e fui. Isso me ajudou, mas quando eu fui para a Inglaterra para morar, né, e que eu passei a conviver na universidade, foi difícil porque você tem que anotar aula em inglês, você tem que, né, e é outro ritmo. E aí, claro, fazer a produção toda acadêmica em inglês. Eu me lembro de uma situação que eu fui convidada por um professor da UCL. Ele tinha um grupo de pesquisa, ele era, na época, o curador do Petrie Museum, e ele me chamou para apresentar o meu projeto de mestrado, né? E eu achei que era uma coisa entre alunos, né? Eu falei, tá bom, claro, né? E era logo depois da Páscoa. E aí, quando ele me contou quem estava no grupo de pesquisa, eu passei a Páscoa em claro,
porque era metade da minha bibliografia, né? Assim, os 4 nomes importantes da minha bibliografia iam assistir a minha apresentação. E eu ensaiei aquilo desesperadamente, né? E foi muito difícil porque eu vinha de uma experiência de sala de aula, que eu sempre falava, né, muito à vontade para o público, mas eu tinha que falar inglês, então eu tinha que ler, sabe? Como é que eu ajustei isso? Então, essas habilidades de comunicação escrita e oral, elas são absolutamente necessárias. E você só consegue fazer isso pagando mico, se expondo, né? A gente precisa perder a vergonha. E eles não estão preocupados com o nosso sotaque. Eles são muito mais generosos e acolhedores do que a gente imagina, né? A gente é que é mais chato com isso, mas eles dão muito apoio, mas exigem bastante também. Com relação à questão dos achados arqueológicos, que foi a pergunta da Helena, tudo é sujeito à interpretação. Então, aquelas 2 casas que eu mostrei para vocês nos slides, elas têm um problema, por exemplo, porque elas foram escavadas nos anos 20, né, entrando um pouco na pergunta da Anitta, de uma forma assim, eles escavaram em um mês 32 casas, né, com não sei quantos trabalhadores lá. Então, o foco nessa primeira fase da arqueologia era muito das grandes estruturas, né, dos objetos maiores, quase uma caça ao tesouro. E a escavação que a gente faz hoje é uma escavação muito mais lenta. Então, a gente foi, por exemplo, 2017 e 2018, 2 meses para escavar parte de uma casa, né? A gente passou 2 meses lá em Amarna escavando pedaços da casa. A gente fotografa tudo, a gente mede tudo, a gente desenha tudo, a gente registra todos os objetos, né? Onde que eles foram achados. E eu estou falando de objetos muito pequenininhos, tipo miçanga de colar, né? Tudo é registrado, coisa que não acontecia nessas escavações, né, do começo do século XX. Isso traz para a gente problemas de interpretação? Sim. Eu acho que a Amarna é um caso especial, porque você tem um sítio arqueológico a céu aberto, com gente morando lá. Você tem um volume de dados que foi recolhido, né, ao longo dessas missões arqueológicas, que é gigante. E como é que você junta essas bases de dados, né? Foi um problema que eu tive na pesquisa. Eu tive acesso a essa base de dados do Amarna Project e falei, ai, que lindo, né? Resolveu meu doutorado, né? Não. Eu tive, na verdade, um problema, porque o material que foi registrado nos anos 20, as interpretações desses objetos são muito duvidosas. Então, por exemplo, uma estrutura que eles acharam que era um forno, na verdade, era um objeto para alimentar cabra, né, como é que chama isso, manjedoura, né, e por aí vai. Então, você juntar informações de uma escavação já é difícil, quando você tem relatórios diversos, publicados com metodologias diferentes, com focos diferentes, e isso foi, na verdade, um dos problemas que eu tive, e a minha grande angústia era assim, tudo bem, eu tenho, sei lá, quase 12 mil objetos na minha base de dados, e eu não sei o que fazer com eles, porque todas as estratégias de interpretação, elas privilegiavam ou a casa como unidade, que é absolutamente bobagem, né, em termos de arqueologia da casa, ou você privilegia essa coisa econômica da casa como produção, e as pessoas esquecem que a casa é um espaço social, né, antes dela ser um espaço de produção. Então, a minha estratégia foi começar a olhar para a vila como um todo, e por isso que o projeto mudou tanto, né, porque eu comecei a olhar e falar, peraí, mas essas estruturas que a gente está notando ao longo da vila, elas estão presentes nas casas antigas. Então, nas casas antigas eu tinha, nas casas de elite, né? Desculpa, gente. Nas casas grandes de elite, eu tinha todos os elementos arquitetônicos muito mais bem detalhados do que nas casas pequenas, por diversos motivos. Então, foi aí que eu cheguei nessa, né, no fundo, um grande problema de base de dados me levou a ter uma estratégia, uma conclusão na tese que eu acho que foi muito feliz. Como é que eu juntei essas duas coisas? Eu criei uma base de dados nova, com todo esse material,
eu precisei fazer curso de Python, eu coloquei todos esses objetos em GIS, né, georreferenciei todos eles, para ver como que eles estavam distribuídos ao longo do sítio. Então, precisei fazer treinamento para isso também. Então, treinamento com base de dados, com Excel, com GIS, uma série de coisas que eu não contava precisar aprender. E foi muito punk, porque a minha orientadora não sabia. Eu falei, que legal, né? E agora? Então, eu acho que nesse processo de confrontar as interpretações diferentes, né? Voltando para a pergunta da Helena, que é muito difícil você fazer em arqueologia com um bom relatório de escavação, que dirá com os antigos, eu acabei precisando mexer nessa metodologia. E aí, a vantagem de tudo isso é que eu cheguei, sim, no novo modelo de casa, para responder a pergunta da Carol, né? Eu parti de uma ideia de conceito de espaço doméstico, que tinha sido brevemente discutido pela Kate Spence, que é uma professora também que faz parte do Amarna Project, está em Cambridge, fez parte da minha banca também, então a gente pôde conversar sobre isso de uma forma muito, assim, né, direcionada, e eu falei, bom, o seu modelo, ele funciona também para as casas pequenas, né, que foi uma coisa que ela não tinha feito, então, só que não concentrado na unidade doméstica, né, na casinha, mas expandido na vila. Então, a vila, ela é conceituada como uma casa grande, em que você tem as casinhas ali se relacionando. É quase como um modelo fractal que a gente pode pensar, que foi, enfim, discutido do ponto de vista econômico pelo Mark Lenner, né, que trabalha com escavações em Giza. Tem uma pergunta aqui que eu vi do Cristiano sobre a Amarna e Mesopotâmia que está no chat. Eu vou aproveitar para responder porque tem a ver, né? Ele pergunta, comente sobre as relações entre Amarna e Mesopotâmia. Havia algum diálogo cultural, material, de que algum modo se relaciona com seu objeto de pesquisa? Por exemplo, os trabalhadores vindo de outras áreas, como Palestina, trabalhadores livres ou escravos. Os trabalhadores de Amarna eram trabalhadores livres e pagos pelo Estado. A gente tem registro de várias vilas semelhantes ao longo do território egípcio, em períodos diferentes. A economia egípcia não é uma economia baseada na escravidão, como é a grega, por exemplo, né? Não sei se estou falando besteira para os classicistas, mas a gente tem hoje em andamento escavações nos cemitérios em Amarna que não pertencem às elites, né, vou colocar assim entre aspas. Então, o cemitério sul e o cemitério norte estão ainda em estudo. O cemitério norte é um cemitério que trouxe coisas assim bastante interessantes, né, do ponto de vista do estudo das populações, porque a gente tem a suspeita de que essas pessoas provavelmente não vieram do Egito. Eu não saberia te dizer de onde elas vêm. A gente ainda não tem isso conclusivo. Mas a gente tem ali um cemitério de crianças e de jovens, né? A pessoa mais velha que morreu ali tinha, acho que 25 anos. Então, provavelmente mortas por sobrecarga de trabalho, desnutrição, né? Isso quem tem acesso são os antropólogos que trabalham na equipe. Isso está publicado, parte desses relatórios do cemitério está publicado. E eu não sei se a gente pode falar de relações entre Amarna e Mesopotâmia nessa época. Eu acho que a relação do período amarniano ela é muito mais com o Levante, né, e com regiões, por exemplo, Creta. Depois, se você se interessar, eu até posso te passar uma literatura sobre isso. Eu acho que a gente não vai conseguir discutir muito esse tema. Não sei se eu respondi tudo, gente. Obrigada, Thaís. Obrigado, Thaís. Vamos para um último bloco de perguntas, que pode ser com uma pergunta, ou se tiver mais de uma. Então, alguém tem aí uma última pergunta para poder a gente passar para a Thaís? Eu tenho mais uma, mas eu não quero roubar a chance de quem não fez. Então, se ninguém tiver nenhuma, eu faço outra. Vamos ver se alguém que ainda não perguntou tem alguma pergunta.
e depois a gente deixa você fazer. Oi, bom dia. Tá funcionando aqui? Estão me ouvindo? Bom dia. Eu sou o Leandro, né, sou formado em História pela FURB, faço mestrado na UFSC, e me interessou muito essa questão queria parabenizar, né, você pela fala, que é um tema bastante interessante, bastante rico, e me interessou muito essa questão dos trabalhadores ali, que você respondeu numa última pergunta do Cristiano, pelo fato deles serem remunerados, né, e eu dou aula na rede pública, e é uma pergunta que às vezes os alunos trazem, né, sobre os trabalhadores não serem escravos, né, essa questão do trabalho livre, trabalho escravo, e eu já coloquei até em sala que existem alguns registros de que muitos trabalhadores eram, de fato, remunerados. Sobre essa sua pesquisa, eu queria te perguntar como é que era o tipo de remuneração, quais são os registros que a gente tem dessa remuneração dos trabalhadores, para a gente contrapor essa ideia que ainda é muito difundida, né, sobre trabalhadores escravos, e essa relação entre trabalho escravo e trabalho livre, como é que ela é pensada, né, teoricamente. Legal, valeu, Leandro. Eu não sei se a Thaís viu, mas ali no chat a Bruna também pediu se seria possível ainda falar mais um pouquinho sobre essa questão de gênero, né? A Bruna, ela é uma aluna da primeira fase do curso de História, interessada nesses debates aí de gênero. De repente, talvez alguma dica, né? Alguma questão assim, ou né, relacionada com a própria pesquisa mesmo. Alguém que não o Diel tem alguma pergunta ainda? Ainda alguém que quer perguntar? Podemos passar para o Diel, né? O Diel ganha o direito aí de fazer a sua segunda pergunta. Muito bem, obrigado. Bom, Thaís, eu li um artigo seu em que você trata da egiptologia no Brasil, como é que ela chegou, né? E aí você faz essa contextualização do Dom Pedro, do francês e tal, como é que a egiptologia ficou entre a elite, né? Um certo antiquarismo, assim. E agora, pensando na sua trajetória, eu queria te perguntar o seguinte: se sair do Brasil te deu a possibilidade de perceber essas nuances da egiptologia no Brasil, de como ela se formou. No caso, sair do Brasil foi justamente foi algo que te possibilitou ter esse tipo de visão e você não teria de outra maneira se tivesse ficado aqui. E outra é se você vê essa divisão, por exemplo, de estudos clássicos, divisão assim acadêmica, né, em departamentos acadêmicos. Se deveria ter, por exemplo, um departamento de egiptologia, um departamento de assiriologia no Brasil. Você acha que isso seria algo positivo? É preciso pensar um novo modelo, talvez mais mitigado para abordar a história antiga? Tá. Bom, deixa eu começar. Legal, obrigada pelas perguntas, porque foram coisas que eu não pude explorar na apresentação, né? A gente faz um pacotinho mais conciso mesmo. Eu vou começar a falar um pouco sobre a questão do gênero, muito importante. Os estudos de gênero foram, assim, o carro-chefe da minha entrada, eu acho que na história antiga, de forma mais sistemática, a partir do final da graduação. Durante a graduação, eu fiz alguns cursos sobre, né, a história das mulheres, que era o que tinha disponível, mas a ideia de gênero era uma coisa absolutamente alienada. E, na época, eu comecei a desenvolver um projeto de pesquisa com o professor Ulpiano Bezerra de Menezes, que era professor de História Antiga na USP. Não deu certo, né, a gente acabou não trabalhando, mas ele trouxe para mim essa questão do gênero de uma forma muito crítica. Ele disse, olha, o que é gênero, o que é a história das mulheres, né? Tipo, você consegue ver isso na história antiga? Vai atrás.
E aí foi quando eu comecei a sacar que existia um universo de discussões sobre isso na antropologia. Eu já vinha fazendo algumas matérias de ouvinte na antropologia, porque me interessava, né, achava que eram sempre disciplinas complementares, mas aí o gênero me deu a possibilidade de mergulhar nisso. E eu digo mergulhar porque, por exemplo, eu comecei a estudar, né, coisas de parentesco, Lévi-Strauss, que eram importantes para a formação desse debate de gênero, e percebi que o que se fazia na história antiga, né, no Brasil e em muitos lugares do mundo, não tinha nada a ver com gênero, né? As pessoas falavam de gênero, mas não existia uma pesquisa de gênero. E então o meu mestrado ele foi muito uma crítica, a dissertação está online, se você quiser, né, ler e depois me procurar para a gente conversar, super aberta. E o mestrado foi então uma tentativa de mapear essa historiografia sobre os estudos de gênero dentro da egiptologia, e foi muito interessante poder fazer isso no período helenístico, porque eu comecei a notar que existia uma maneira da gente olhar para os objetos egípcios que a gente ainda olhava para o Egito como Heródoto, né? Então, super filtrado pelos gregos, mas também muito enviesado no que a gente entendia por gênero. E aí eu te digo, né, assim, gênero não como identidade sexual, gênero não como ideologia, né, mas gênero como um instrumento analítico, né, e ter essa sacada só foi possível por conta da leitura na antropologia, e acho que a gente precisa navegar entre as disciplinas, né, acho que a formação disciplinar que a gente tem, como ela é hoje, em qualquer lugar do mundo, ela é muito fragmentada. E quando você começa a se debruçar nos temas, você precisa de verdade, enfim, olhar para isso de forma mais, digamos assim, mais global, né, menos fragmentada. E então acho que é um tema que, enfim, eu ainda faço a minha pesquisa no doutorado, só para fechar essa parte, ela começou querendo estudar gênero e espaço doméstico no Egito. E aí eu descobri ao longo do doutorado que eu não poderia trabalhar com gênero se eu não entendesse o que era esse espaço doméstico. Então, teve uma reunião sofrida com as minhas orientadoras e que a gente falou, olha, vamos tirar gênero da tese, né? E eu falei, não, né? Que sofrência, né? E tirei. E foi muito importante para a pesquisa, porque aí eu consegui olhar para esse material, né, de uma outra perspectiva e começar a pensar agora para o pós-doutorado como que a gente pode inserir essa discussão do gênero a partir desses resultados que eu tive. Mas acho que a questão do gênero no Egito precisa ser muito discutida. Existe, eu diria, uma quarta onda, né, de estudos de gênero hoje. Alguns workshops que a gente tem feito recentemente promovendo essas leituras mais críticas, tem gente boa trabalhando com isso, mas a gente precisa sair da história das mulheres, né? E para isso a gente só vai conseguir se a gente se aventurar mesmo em leituras mais teóricas, lembrando que é fundamental conhecer a fonte, né? Não adianta chegar com um arcabouço teórico lindo, maravilhoso, para aplicar na sua fonte se você não sabe o que a sua fonte diz. Então, acho que esse também é um outro elemento do desafio. Sobre a pergunta dos trabalhadores, bacana, Leandro, porque eu não pude explorar isso na apresentação também. Então, por exemplo, a questão do regime de trabalho, né? A gente não sabe exatamente quem são as pessoas que viveram em Amarna. Então, para resumir a discussão, o que a gente tem é o seguinte, um conjunto de documentos muito abundante, né? Assim, gigante, arqueológico e textual de uma vila semelhante, que é a vila de Deir el-Medina. Deir el-Medina tem uma produção de textos assim absurdamente gigante comparado com outros sítios egípcios, e nessa vila a gente tem registros, por exemplo, de pagamento, de falta de trabalhadores. Se você depois quiser eu te passo referências também. E isso é muito bem documentado, né, esse sistema de trabalho. Você tem vários grupos de trabalho que dão suporte a esses trabalhadores, os moradores da vila de Deir el-Medina, que eram artesãos que trabalhavam na construção das tumbas do Vale dos Reis. Em Amarna, existe uma hipótese que é de que a população de Deir el-Medina
com a mudança da capital, né, de Tebas para Amarna, tenha vindo para lá. É uma hipótese que eu contesto na tese. Eu acho que eles não são a mesma comunidade. E existe uma longa tradição, né, que diz que e outra que diz, enfim, que discute, mas em geral esses trabalhadores, eles eram realocados. Você imagina um estado faraônico centralizado, né, com muito controle, que realoca esses grupos de trabalhadores conforme, só imaginar a construção de Brasília, né, você leva um monte de gente para lá e constrói a cidade. Então esse tipo de força de trabalho existia. Em Amarna a gente tem um problema, porque a gente não tem registros de texto. A gente tem pouquíssimos fragmentos textuais em hierático, em geral associados a culto religioso, mas nada falando sobre a vida diária, né? Amarna você tem arqueologia, ponto. Então a gente usa muitas vezes o material de Deirão Medina textual para fazer paralelos, o que é um perigo, porque você está misturando, né, período histórico, tipo de material, enfim, é complicado. Mas é por aí que a gente vai. Discussão sobre regimes de trabalho no Egito, teoricamente, a gente tem estudos de história econômica, que eu acho que são complicados, né, de se fazer. Me preocupa muito essas projeções de modelos teóricos, né, marxistas, etc., para a antiguidade, por vários motivos, mas acho que em especial porque que a gente conhece sobre essas populações em termos de organização de trabalho é muito, muito pouco, né? Então, a gente tem alguns registros de alguns grupos de trabalhadores. Existem hoje colegas, por exemplo, que estão estudando grafites em pedreiras, em lugares do Egito, para entender como que os trabalhadores, né, de pedreiras se comportavam, né, mineiros, enfim, você tem vários grupos de trabalho, então acho que é difícil. E as informações que a gente tem nos textos, elas são muito enviesadas, né? Os textos egípcios, em geral, eles são feitos da elite para a elite, uma visão de autopromoção. Né? Eu fiz tudo isso pelo faraó, né? Acho que podemos questionar, mas é complicado trabalhar com essas fontes diferentes. Eu não sei se eu respondi completamente tua pergunta, mas depois, enfim, a gente pode voltar a conversar. E com relação a essa última pergunta sobre a egiptologia no Brasil, então, falar sobre a história da disciplina não estava no meu cenário de pesquisa. Mas a partir do momento que eu fui para lá, todo mundo me perguntava, nossa, você estuda Egito, né, como eu falei. E me fez essa experiência de eu fiquei quase 10 anos na Inglaterra, né, nesse período todo, então foi muito confronto, assim, de, né, nossa, uma brasileira fazendo Egito, mas, né, me colocou em situações muito difíceis, num certo sentido, mostrando um viés colonial que é presente, né, nos grandes impérios. Eles têm tudo, né, eles viajam para o Egito, eles pegam um avião 4 horas, eles estão lá, e é barato. E, ao mesmo tempo, me fez ter uma percepção desse colonialismo muito mais nuançada e menos na linha do bonzinho contra o malzinho, que é um pouco, eu acho, o que a gente faz aqui no Brasil quando fala do colonialismo europeu na antiguidade, né? Quando você entende a maneira como esses caras trabalham, você fala, bom, né? Então existe, por exemplo, esses pesquisadores lá, eles têm uma formação dentro da disciplina, como eu disse no início, né, muito mais especializada do que a nossa, que traz vantagens, né? Eles conhecem a fonte muito bem. A gente não tem essa oportunidade, mas a gente pode ler, né, o Bourdieu, né? Mas, como disse um amigo meu, né, e daí que você lê o Bourdieu, né, se você não sabe o que fazer com o Bourdieu nessas fontes. Então, eu acho que isso é um problema, que a gente precisa acomodar, que acho que faz parte do desafio. Sair do Brasil me ajudou a ter uma perspectiva mais nuançada também do trabalho que a gente faz aqui, né? Eu acho que eu consegui ver de uma forma mais generosa as dificuldades que a gente tem,
E por isso que eu disse, entendeu? É sair do mito do gênio-herói, é dizer, olha, esse é um dado, né, de realidade que a gente tem, como é que a gente sai dele? Ou como é que a gente constrói e cria oportunidades para isso ser menos penoso ou difícil para os alunos? Quer dizer, difícil vai ser, né, sempre. Mas como é que a gente transforma esse ambiente em algo mais, não sei, colaborativo, fraterno, não sei, profissional também? E aí a pergunta que você me faz, né, sobre departamento, eu juro para você que eu não sei. Talvez no começo do meu mestrado eu falava, sim, nós precisamos de um departamento de egiptologia. Hoje eu não sei, porque eu acho que a maneira como a disciplina se desenvolveu nas universidades no exterior, ela é reflexo um pouco desses focos de pesquisa no início, né? Então, um clássico exemplo, né? Oxford, o departamento de egiptologia está dentro dos estudos orientais, que é um pacote de tudo que é do lado de lá, né? Então, você tem, assim, chinês, coreano, sânscrito, estudos tibetanos, sabe? Assim, é um departamento louco. Em Cambridge, você tinha isso ligado aos estudos orientais e o Barry Camp tirou e colocou dentro da arqueologia, né? Tem vantagens? Tem. Tem problemas? Tem. Você tem outros lugares, né, em outros países, em que o estudo da disciplina está dentro do departamento de história. Por exemplo, em Liverpool, que é um caso interessante, né? Liverpool tem um departamento de egiptologia junto com estudos da antiguidade, e eles têm muita proximidade com os estudos clássicos, né? Conversam muito mais, e com arqueologia. Então, acho que eles fizeram uma combinação muito feliz ali. Eu acho que não tem receita mágica para isso, né? Eu acho que a gente precisaria ter lugares para trabalhar, condições para trabalhar, então biblioteca acima de tudo, mas a gente precisaria ter condição de dar treinamento também para o jovem pesquisador, né? Como é que a gente acessa a fonte nessa situação, né? Então, o Museu 3D ajuda? Ajuda. Mas eu acho que a gente precisaria pensar de uma forma mais criativa e realista também, né? Porque essas histórias que funcionaram para lá, elas não necessariamente funcionam para a gente aqui, né? Pode ser que a gente fique com história da África para estudar Egito, pode ser, né? Pode ser que vá para estudos orientais, né? Eu fiz no departamento de estudos judaicos e árabes. Pode ser. Eu acho que a gente precisa ter perspectiva aí. Não sei se eu tenho receita, quer dizer, eu não tenho receita, mas eu não sei se eu respondi o que você estava querendo. Acho que eu falei demais, né? Estou olhando o horário aqui. Obrigado, Thaís. Aqui para te agradecer, a gente pode ler a síntese da Luciana de Lis, que falou ali no chat, ó. Thaís, você é um orgulho para nós mulheres. Parabéns e muito obrigada. Bonito. Obrigada. Muito obrigada. Ganhei meu dia. Sobre essa questão da egiptologia aí, é lógico que isso daria conversa de horas e horas e horas. O que eu posso dizer em nome da coordenação nacional do GTHA, que é o Grupo de Trabalho de História Antiga, da AMPU, que é a Associação Nacional de História, é que nós estamos de braços abertos para receber todos os egiptólogos do mundo que quiserem conversar conosco, né? Então, a gente está aí, acho que a Thaís conhece todo mundo, conhece, né, o pessoal aí, Moacir, Liliane, né, a Márcia Vasquez, lá da Federal do Rio Grande do Norte, o Friso, né, o Fábio Friso. Então, todo mundo aí que está lutando, né, seja na área da história ou fora, né, e outras pessoas aí que estão trabalhando também com o Egito, a gente procura incentivar esse diálogo, esse debate, e é uma coisa que nós estamos tentando fazer dentro do GTHA, que é incorporar cada vez mais os estudos sobre culturas cuneiformes e também Egito, China, Índia. Aqui em Santa Catarina, por exemplo, na UFSC, o pessoal tem trabalhado muito com história global, e o Alex Degan, que é o último concursado que nós tivemos aqui no estado, que assumiu a cadeira de Antiga Oriental, ali na UFSC, né, tem trabalhado muito com Índia, com China, e os contatos dessas regiões
pelo Mediterrâneo, né, com o Egito, com culturas cuneiformes. Então, a gente tem tentado ampliar isso aí. Difícil, muita questão, muito problema, muita dificuldade, né, mas a gente usa a nossa criatividade brasileira para poder ver o que é possível fazer. Então, queria agradecer aí também ao pessoal do Laboratório de Oriental, né, que entrou aí na conversa também, fizeram perguntas, e eu tenho certeza ali que vocês estão com um debate também bem avançado nisso. Dar os parabéns aí, né, e as questões ali todas de estudos orientais vocês têm debatido. A Anitta já colaborou conosco aí, né, falando sobre culturas cuneiformes. É um trabalho muito bacana que tem sido desenvolvido ali, né, e você se aproximando ali, trabalhando com o pessoal, só vem a agregar. O pessoal já está em tom de despedida ali, agradecendo, né, parabéns, Thaís. Legal. Thaís, que mulher incrível, parabéns, Thaís, né, então, a gente agradece demais. Tem o meu aqui também, ó. Eu tô vendo na estante ali, então... podemos dizer, o Yoda que habita em mim saúda o Yoda que habita em você. Né? Então, tá aqui o Iodinho. Né? Tchau, Thaís. Tchau, gente. Obrigada, viu? Obrigada pela oportunidade. Obrigado, pessoal, todo mundo que apareceu. Né? A gente teve aí uma média de umas 30 pessoas. Esse foi mais um encontro, 18º, do LABEAN, que é o Laboratório de Estudos Antigos e Medievais aqui da FURB, que contou com a participação da Thaís Rocha da Silva, né, que fez agora o seu doutorado aí pela Universidade de Oxford, para poder a gente conversar. Foi uma manhã aí de interpretação, leituras, o ato de estudar, que acabou aparecendo na trajetória da Thaís, e essa conversa aí sobre egiptologia. Então, muito obrigado, né, e até a próxima. Acompanhe as nossas publicações aí nas redes sociais, né, em todos os lugares. E muito obrigado a todas, a todos e a todes. Obrigada, gente. Valeu. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, Thaís. Obrigada. Tchau.